Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Faremos a leitura dos versos 13 até o verso 21. Nós estamos expondo o Evangelho segundo Lucas, e o texto dessa semana é a perícope, o texto que se encontra dos versos 13 a 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor e rogamos que agora o Senhor fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo aplique esta palavra, este texto bíblico na nossa vida, para que possamos viver para a tua glória. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Imagine, meu querido, um homem de negócios, um homem inteligente e um homem muito bem sucedido. Um homem que trabalhou arduamente para conquistar os seus bens. E ele conquista esses bens e multiplica esses bens. Constrói uma carreira sólida. E, finalmente, ele decide curtir a vida. Eu me lembro de um rapaz muito bem sucedido financeiramente, que foi ovelha nossa quando estive trabalhando na Igreja Presbiteriana da Lapa, e ele dizia que quando chegasse aos 40 anos ele queria se aposentar, para curtir a vida. E de fato ele não se aposentou, mas eu posso dizer para você que ele tem desfrutado dos seus bens. Mas a ideia aqui é essa, é alguém que conquista, que alcança e diz a si mesmo: agora eu vou descansar. Agora eu vou comer, agora eu vou beber e aproveitar os frutos do meu esforço. Essa é uma história admirável e talvez muitos aqui gostariam e desejariam de chegar nesse nível, né? De chegar num nível que eu falo assim: agora não preciso fazer mais nada. Eu vou só viver daquilo que eu conquistei. Essa talvez seja a sua meta. Talvez seja o desejo de muitos aqui. Mas agora imagine que essa pessoa
depois de alcançar tudo isso, recebe uma visita inesperada em uma dos seus dias ou uma noite da sua vida. E veja, não vai ser lá um auditor da Receita Federal para cobrar imposto dele, nem um concorrente de mercado. No caso da parábola, quem vem é o próprio Deus. E o texto bíblico diz: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você preparou? Para quem será? Essa é a parábola que nós acabamos de ler aqui. Lucas capítulo 12, dos versos 13 a 21. E aqui nós temos uma advertência vívida, direta, profunda sobre as prioridades da nossa vida. Sobre o que é caro para nós. Aquilo que nós buscamos para nós mesmos, inclinados pelo nosso coração, ou aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E esse texto que nós estamos aqui diante dele, ele nos confronta com uma pergunta muito importante. Que pergunta é essa? Estamos investindo naquilo que realmente importa? Você está investindo a sua vida naquilo que realmente importa? Lucas, ele registra esse episódio dentro de uma longa sessão do ensino de Jesus, tratando do discipulado, ensinando os seus discípulos. E aqui Jesus, nós vemos nesse capítulo, ele tratando da hipocrisia, do temor a Deus, e agora ele vai falar da ganância. Ele vai falar da ganância. E o tema que percorre todo o capítulo 12 é este: qual é o valor da vida diante de Deus? Qual é o valor da minha vida diante de Deus? Se você parar hoje, agora, aqui, em 2025, e pensar qual é o valor da minha vida? Para que eu existo? Por que eu estou trabalhando? Por que eu faço o que eu faço? Por que juntar as coisas que eu tenho procurado juntar? Se consigo, pastor, misericórdia, não consigo juntar nada, só pago o boleto. É só conta atrás de conta. Mas, queridos, o evangelista aqui no capítulo 12, ele está nos questionando e Jesus ensinando aos discípulos sobre aquilo que é mais importante para nós. E o nosso foco hoje aqui é entender que a vida no reino de Deus não se mede pelo acúmulo de bens, mas pela fidelidade ao Senhor e à sua vontade. Diante disso, eu quero trabalhar com você nesta manhã o seguinte tema: rico para o mundo, mas pobre para Deus. E como que nós fazemos para sermos ricos diante do Senhor? E é interessante que, em primeiro lugar, nós vemos aqui um pedido que revela o coração. É interessante isso, né? Como algumas necessidades que nós achamos que são fundamentais para nós revelam o nosso coração. Lá na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, nós estamos trabalhando sobre o clamor da nossa alma. E como as nossas emoções são, de certa forma, um termômetro para mostrar aquilo que de fato nós cremos e aquilo que é caro para nós. E aqui nós vemos o texto bíblico nos dizendo o seguinte: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. De toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. É interessante aqui que nós estamos vendo Jesus ali ensinando os discípulos, orientando os seus discípulos, ensinando a multidão, e as pessoas estão ali percorrendo a Jesus, e nós vemos ele confrontando os fariseus no texto anterior, e agora um homem no meio da multidão se levanta e grita: mestre, diga ao meu irmão para que ele divida a herança comigo. Ou seja, nós já percebemos ali que tinha um problema muito sério nessa família, que muito provavelmente alguém poderia estar sendo injustiçado. O pedido parece simples, mas ele carrega aqui uma intenção profunda.
E talvez ele estivesse muito provavelmente sendo injustiçado, ou talvez até estivesse cobiçando mais da herança que deveria dividir com seu irmão. Mas a sua atitude mostra que ele não entendeu nada do que Jesus está falando aqui, porque se ele estava na multidão, ele estava ouvindo a Jesus. E ele não entendeu nada sobre a verdadeira segurança. O homem não está buscando justiça. Ele está usando Jesus como um instrumento para resolver uma disputa material. Só que a resposta de Jesus vem com firmeza. Homem, quem me nomeou juiz e árbitro entre vocês? Jesus prontamente recusa a ser reduzido a um mero medidor de conflitos financeiros. Por quê? Porque o seu propósito é muito maior. O propósito de Jesus é muito maior do que esse. E aí, em seguida, ele vira para a multidão e faz uma advertência à multidão. Cuidado, cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Jesus aqui, meus irmãos, faz uma advertência para que nós tenhamos cuidado. E a pergunta que temos que fazer é: cuidado com o quê? Cuidado com o quê? E o que pode parecer apenas um conselho moral, aqui, quando você começa a olhar para o texto e estudar o texto, e é muito importante que quando você for ler as Escrituras, você faça perguntas para o texto. O texto está dizendo, então lhes respondeu, tende cuidado. Cuidado com o quê? Essa é a pergunta. E o fato é que aqui não é só apenas um conselho moral, mas é uma ordem direta, uma ordem urgente, revestida de um profundo peso espiritual. Jesus diz, guardai-vos. E esse verbo, guardai-vos, aqui, no texto original, ele está no imperativo. O que significa é que este guardar, o significado é que esse guardar não é apenas uma atenção pontual, mas é uma vigilância contínua. Guardai-vos continuamente. Jesus está dizendo, protejam-se em todo o tempo, sem cessar. E aí talvez você pergunte, guardar do que e de quem? E o texto responde, de nós mesmos. O uso desse verbo é de maneira reflexiva e nos leva a perceber que o inimigo não está apenas lá fora, mas que o maior inimigo que nós temos é o nosso próprio coração inclinado pelo pecado. Então, a ameaça nomeada por Jesus aqui, ele diz que ela é muito perniciosa. Ele diz, guardai-vos de toda e qualquer avareza. E a palavra aqui pode ser traduzida como ganância. E se nós colocarmos assim, guardai-vos de toda e qualquer ganância. E essa palavra não fala apenas do desejo de ter, mas do desejo insaciável de sempre querer mais. A ideia aqui é uma espécie de um apetite desordenado que nunca encontra repouso. E esse é assim que nós somos, queridos, porque se você tem algo, daqui a pouco você fala assim, não quero mais, eu quero algo melhor. E o mundo corporativo, o mercado, sabe muito bem disso. Porque se você compra um computador hoje, daqui a pouco você fala, não quero mais. Você compra um carro hoje, daqui a pouco não quero mais. Você compra um sapato hoje, daqui a pouco não quero mais. É um celular e daqui a pouco vem um mais novo. E agora eu preciso do mais novo. E assim por diante. E é uma coisa insaciável, consumista, que nós vamos desenvolvendo. Porque o nosso coração é inclinado à ganância, à avareza, a querer mais. E nós cobiçamos essas coisas. E a cobiça, meus amados, é como a sede
Eu não sei se você já teve essa experiência. Quando você vai na praia, já tentou tomar água do mar? Já bebeu água do mar? Você tomar água salgada, o que vai acontecer com você? Vai ficar com mais sede. Não vai satisfazer. E quanto mais bebe, mais sede você tem. Esse desejo avarento do nosso coração é assim. É a alma que se volta para o ter, na ilusão que possuir alguma coisa resolverá o vazio do seu coração, que preencherá a necessidade que tem. Nós vemos isso no livro de Eclesiastes, o pregador dizendo que ele decidiu reger a sua vida pela alegria. E ele disse que tudo que seus olhos desejaram, nada ele negou. E a conclusão dele foi que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, nada preenchia esse desejo insaciável. Agora, pergunta, por que nós temos esse desejo insaciável? E que nada desse lado de cá da eternidade preenche esse vazio? O livro de Eclesiastes responde, no capítulo 3, verso 11, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Queridos, essa é a inclinação do nosso coração. E o que é isso? Essa busca intensa, sempre por ter mais alguma coisa, é idolatria. É idolatria. Porque, especialmente aqui no contexto da passagem, nós transferimos ao dinheiro, aos bens, o lugar de Deus como fonte de segurança, de propósito, de sentido. Qual é o ídolo por trás deste desejo? A ganância nos faz viver como se nós tivéssemos controle do amanhã. Se eu tiver uma boa estrutura financeira, se eu tiver uma boa reserva financeira, dinheiro investido, eu vou ter segurança. A ganância, ela promete estabilidade no futuro. Só que na medida em que nós vamos buscando essa estabilidade, colocando o nosso coração nessas coisas, ela vai silenciando a nossa consciência da eternidade. Ela vai fazendo com que o nosso foco seja aqui e agora, apenas. E nos esquecemos do outro lado de lá, da eternidade. E ela nos convence que nós temos que construir celeiros maiores, porque o que eu tenho já não é suficiente para colocar os meus bens. Automaticamente nós começamos a nos esquecer do céu. Como o homem da parábola que disse à sua alma, descansa, come, bebe, se alegre, se divirta. Muitos hoje, meus irmãos, vivem como se o tempo estivesse sob o seu domínio. Como se nós tivéssemos controle sobre isso. Mas Jesus nos lembra nesse texto que a alma pode ser requerida a qualquer momento. E quando você é assolado e você percebe isso, você vai perceber que o acúmulo dos seus bens se tornará inútil quando você for confrontado com o juízo de Deus. Por isso, meu querido, avalie onde está de fato o seu tesouro. Quem é o seu tesouro verdadeiro? Jesus está nos ensinando que a vida não está no que nós possuímos, mas em quem nós colocamos a nossa confiança. Por isso é necessário que eu e você examinemos o nosso coração. E aí você tem que refletir sobre isso. Você se sente mais seguro quando o saldo está positivo lá na sua conta do banco? Ou você confia nas promessas do Senhor? Nós precisamos refletir, querido, sobre esse desejo insaciável demais. Nós temos que combater isso. Porque a cobiça, ela é uma espécie de idolatria refinada. Ela disfarça, ela vem disfarçada de prudência, de planejamento, de sucesso, de estabilidade.
Mas ela nos faz olhar para o celeiro e dizer assim, puxa, está pequeno esse negócio, eu preciso aumentar esse celeiro. É o que o homem da parábola está dizendo, eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior. E aí nós olhamos para as coisas terrenas que são bênção, que são dádivas do Senhor, mas que são sinais que apontam para o doador da bênção. O fato é que muitas vezes nós olhamos para os nossos celeiros e não para o Senhor. Por isso nós temos que combater esse desejo insaciável demais. E aí nós temos que aprender a viver com uma perspectiva, com lentes da eternidade. Nós precisamos estar conscientes de que tudo que nós temos pode ser exigido numa noite. Num estalar de dedos. E o que você vai levar? Nada. Por isso, querido, nós precisamos decidir onde nós estamos investindo a nossa vida. Quantas horas você tem trabalhado por semana? Quanto tempo você tem investido no seu trabalho? E entenda, eu não estou dizendo para você não trabalhar, mas a questão é, onde o seu coração está? Decida hoje ser rico para com Deus. E nesse sentido, não é errado você ter os seus investimentos, você fazer planejamento financeiro. Muito pelo contrário, é importante que você faça mesmo, para que você não fique aí desesperado, gastando mais do que recebe, se endividando. Não é esse o propósito de Deus, muito pelo contrário. O propósito é que você, de fato, tenha finanças que glorifiquem ao Senhor. Mas a questão é, você ora sobre os seus investimentos? O seu plano financeiro glorifica a Deus? O dinheiro que você tem é para a glória de Deus ou para você mesmo? O dinheiro que Deus concede a você para que você seja um mordomo é para glorificar o Senhor? Ou para desfrutar dos prazeres da vida? Por isso, querido, invista no reino do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos nos versos 16 a 19, um plano que mascara a insensatez. Primeiro nós vemos uma pergunta que revela o coração. Agora nós vemos um plano que revela a insensatez. E para ilustrar esse ponto, Jesus conta a parábola. Ele diz, o campo de um homem rico produziu com abundância, no verso 16. E observe que Jesus, ele não critica o trabalho, nem o fato de que o homem era rico. A crítica está na maneira como ele lida com a sua riqueza. E olha só, nos versos seguintes, o homem começa a falar com ele mesmo. É interessante isso, porque a pessoa que mais tem influência na sua vida aqui é você mesmo. E você, eu já disse aqui outras vezes, a pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo. E esse homem começa a conversar com ele mesmo. Agora, é interessante que, olhando para o texto, aqui nós vemos 9 pronomes pessoais em 3 versículos. Ele diz, que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Farei isto, derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, guardarei todos os meus bens. O que isso revela, irmãos? A Escritura é preciosa demais. Estudando esse texto, eu fui muito impactado. A minha vontade era chegar lá e já começar a compartilhar com a minha esposa. Eu falei, não, deixa ela ouvir no domingo. Mas eu estudando o texto, Deus começou a falar comigo, queridos, porque este homem, ele está completamente centrado nele mesmo. Completamente centrado nele mesmo. Não há menção do Senhor. Não há menção ao próximo. Não há menção ao reino de Deus. Não há menção à gratidão ao Senhor. E o ponto alto da sua arrogância está no versículo 19. Ele, direi à minha alma, você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descansa. Come. Bebe. Se alegre. E a palavra no original aqui, meus irmãos, direi à minha alma, é um discurso introspectivo que revela como ele se enxerga.
E como ele se enxerga? Senhor de si próprio. Senhor dele mesmo. Ele acredita que os seus bens vão garantir o seu futuro. É aí que ele coloca o coração dele. Aqui ele revela claramente quem ele é, mas essa é uma ilusão, meus irmãos. Por quê? Porque a autossuficiência é um veneno para o nosso coração. É um veneno para a nossa alma. E queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus não faz nada acidental. A repetição aqui não é acidental. Jesus constrói um diálogo interior do homem para evidenciar que tudo gira em torno dele mesmo. Essa é a intenção de Jesus ao contar essa parábola. Mostrar que esse homem estava focado nele próprio. O eu no centro. Um retrato claro da autossuficiência, da idolatria, do próprio conforto. E essa atitude, meus amados, é reflexo de um coração que exclui Deus da equação. Deus não está no centro de todas as coisas da sua vida, ou seja, por que eu trabalho, por que eu ganho os recursos que ganho, para que eu vou trabalhar e o que farei com esse dinheiro? Isso não está em nenhum momento considerando que Deus é o centro de todas as coisas. É isso que Jesus está mostrando. Ganância. Um coração avarento. O homem planeja o seu futuro como se Deus não existisse. E aqui, me lembro do Salmo 14, verso 1, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Assim é o coração desse homem. Jesus está ensinando que a riqueza, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição, se o nosso coração estiver no lugar errado. Vai depender de como nós tratamos isso. E talvez você esteja perseguindo riqueza e bens financeiros e um salário maior, e talvez Deus nunca vai dar isso para você, nunca vai deixar você ter, porque o seu coração é avarento. Pastor, eu não aguento mais viver nessa vida, eu trabalho e nunca dá certo. Não consigo guardar dinheiro, não consigo acumular, não consigo dar uma oferta missionária. Eu queria, pastor, mas eu queria dar uma oferta missionária. Pastor, ore por mim, para que eu ganhe muito dinheiro. E eu vou dar uma oferta missionária abençoada, vou mandar, olha, quase uma fortuna para cada missionário. Aí você ganha dinheiro e fica para você. Miserável avarento. Esse é o nosso coração muitas vezes, queridos. E vou dizer para você, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o meu coração. Quando nós nos tornamos senhores daquilo que nós possuímos, nós nos tornamos escravos da ilusão da autossuficiência. Quantos de nós estamos fazendo planos, projetos, estratégias, baseada na ideia de que nós controlaremos e controlamos o amanhã? Vou trabalhar duro, vou juntar o suficiente. Quando eu chegar na minha aposentadoria, eu tenho um plano já, vou viajar por todos esses países aí que tem essas bandeirinhas aqui, pastor, ó. Daqui eu já visitei aquele lá. Vai identificando as bandeirinhas que nós temos aí do mês de missões. Eu nunca vi aquela bandeira, vou descobrir desse país, vou para lá. Vou conhecer. E, querido, não tem nada errado nesse sentido. Mas sabe o que acontece? É que nós esquecemos que a vida é um dom de Deus. Ela não é propriedade nossa. Então faça plano, sim. Trabalhe com excelência. Calvino desenvolve um conceito que é fundamental. Ele diz: trabalhe, poupe e viva uma vida simples. Trabalhe para a glória de Deus. Poupe para investir no reino de Deus. E viva uma vida simples para não ser levado pelas inclinações do seu coração avarento. Uma vida frugal, simples. Então nós precisamos trabalhar com excelência, mas faça tudo com Deus no centro. Submeta a sua agenda, os seus sonhos, os seus recursos ao Senhor. Ao Senhor que é dono do tempo, do amanhã e de toda a eternidade. Não seja você o senhor da sua própria alma, querido. Não seja você o senhor do seu próprio coração.
E por último, nós vemos aqui uma sentença final. A pobreza espiritual do rico. Versos 20 e 21. A parábola termina de forma abrupta e dramática. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A palavra aqui é forte, queridos. Louco. Imagina Deus chegando para você falando assim: ô louco, você é louco. E ela descreve não apenas alguém sem inteligência, mas alguém que age de forma insensata, especialmente no que diz respeito à realidade espiritual. E o insensato, meu amado, é aquele que vive como se Deus não existisse. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Isso é loucura. Por quê? Porque toda a nossa vida é coram Deu. É diante de Deus. Toda a nossa vida tem que ser tel referente. Tem que ter Deus como referência. Então, viver como se Deus não existisse é loucura. E talvez você conheça a Deus, você tenha Jesus no seu coração, mas você vive como louco, como insensato, querendo controlar a sua própria vida. A expressão aqui do texto, para quem será, mostra que o homem não tem domínio sobre nada, muito menos sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre a sua alma. Ela será exigida por outro. Tudo que ele planejou, tudo que ele preparou, tudo que ele guardou, não serve de nada agora. A sua alma será tirada. E ele partirá nu como veio. E Jesus conclui: assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus, meus irmãos, é uma expressão que aparece apenas aqui no Novo Testamento. E ela aponta para uma vida que tem o Senhor como tesouro, como a sua maior riqueza, como a coisa mais preciosa. Queridos, entenda uma coisa: a Bíblia nunca condena a riqueza em si. Abraão foi rico, Jó foi rico, José de Arimateia era rico. O problema está em fazer da riqueza um fim em si mesmo. O erro fatal do homem da parábola foi viver para si mesmo e não para Deus. O problema volta para algo muito importante que todos nós temos que refletir. Onde colocamos o nosso coração? E aqui Jesus está falando da riqueza, da avareza, da ganância. Mas, pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu sou pobre, eu não tenho essa necessidade, então esse daí é para quem ganha mais. Esses que são abastados. Será? O que domina o seu coração, meu irmão? O que domina o seu coração? É por isso que este homem aqui era rico para o mundo e pobre diante de Deus. Essa é a tragédia de uma vida centrada no próprio eu. A eternidade, ela vai bater a porta de todos nós. E quando ela vier, o que nós vamos apresentar diante de Deus? Os bens que conquistamos ou frutos espirituais? Onde você tem investido a sua vida, querido? Onde você tem investido a sua agenda, o seu tempo? Hoje Deus nos chama para examinar a nossa riqueza. Somos ricos para Deus? Investimos no reino, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, os nossos recursos? Temos priorizado aquilo que tem valor eterno? Eu já disse isso para vocês aqui algumas vezes, e alguns vão lembrar, outros talvez vão ouvir pela primeira vez. Ano passado eu tive o privilégio de encontrar um querido amigo que mora lá no Paraná, que foi meu mantenedor durante todo o seminário. Durante 5 anos, aquele homem mandou recurso financeiro para mim. E toda vez eu chegava para ele e dizia assim: muito obrigado, irmão, muito obrigado por investir na minha vida. Ele falou assim: rapaz, obrigado por você agradecer, mas eu não estou investindo em você, não. Eu estou investindo na eternidade.
O princípio dele era esse. É óbvio que ele abençoou a minha vida. E quando concluí o seminário, ele falou, ó, Deus te abençoe, siga em frente, agora eu vou ajudar outro. Já vi aquele homem dar carro para um pastor de uma igreja que nem era dele. Pastor pobrezinho, andando a pé na cidade, ele foi lá e deu o carro dele para o pastor. Eu falei, rapaz, o que é isso? É um coração que não é avarento, irmãos. Quer dizer que esse irmão não tem pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Nessa área, pela graça de Deus, Deus tem usado esse irmão. A pergunta que nós temos que fazer é, nós temos valorizado aquilo que tem valor eterno? Aí talvez você escute e fale assim, no vídeo que nós vemos hoje, reverendo Vladimir lá no Iraque com 80 crianças, só um? Vai ter um abençoado que vai dizer, mas só um entregou a vida a Jesus? Porque ele falou que foi um, né? Só um de 80? Nossa, é muito pouco. Acho que não merece muito recurso. O que ele está fazendo? Olha o coração avarento, querido. Olha como nós somos. Agora, vai eu e vai você lá no Iraque evangelizar muçulmano para ver como é que é. Falar do amor de Deus, para ver como é fácil. Não precisa nem ir lá. Aqui, para quem que você está compartilhando o evangelho? Com quem você tem falado do amor de Deus? Quantas pessoas você evangelizou e elas foram alcançadas por Jesus, que você foi instrumento do Senhor? E aí você vai questionar o que o missionário está fazendo lá no Iraque? De 80 crianças, só um? Esse é o coração avarento que nós temos. Inclinado ao pecado. Queridos, nós temos que valorizar aquilo que é eterno. Ser rico para Deus é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. É viver para a glória deles. Para a glória dele. É abençoar o próximo. É cultivar uma vida de fé, de generosidade. E a generosidade é o remédio para a avareza. Se você quer deixar de ser avarento, seja generoso. E quando você começar a ser generoso, começar a dividir, eu já disse isso para vocês, pegando o texto lá de Efésios, né? Quando lá o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, você que mentia não minta mais, você que furtava não furte mais. E eu sempre brinco, quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? Ah, quando ele para de roubar. Não é isso que o texto diz. Quando ele trabalha, conquista e divide o que ele tem. Qual é o remédio para a avareza? A generosidade. A generosidade. Portanto, meu irmão, cultive gratidão, cultive humildade. Esse texto é uma advertência para nós, mas ele também é um convite. Um convite para reavaliar as nossas prioridades, para você recalibrar o seu coração. Reconhecer que a verdadeira vida está no Senhor. É Ele que sustenta. A vida no reino do Senhor é diferente da lógica do mundo. No reino, o último será o primeiro. O que perde a sua vida, esse encontra, esse ganha. A matemática do reino é perder para ganhar. E o que entrega tudo ao Senhor, por amor, é verdadeiro herdeiro do reino de Deus. O Evangelho não é um convite para uma vida miserável, mas para uma vida rica no Senhor, em Deus. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Que ele seja o tesouro maior do meu coração e do seu coração, querido. A nossa prioridade suprema e a nossa alegria eterna. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.